No sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Dia 26 de setembro, Evangelho de Lucas, capítulo 9, 46 ao 50. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós lhe proibimos porque não anda conosco. Jesus disse-lhe: Não o proibais, pois quem não está contra vós, está a vosso favor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Nesta segunda-feira, início da semana, nós também queremos meditar um pouco aqui sobre a primeira leitura de hoje, livro de Jó. Diz aqui a palavra que os filhos de Deus vão apresentar-se ao Senhor, entre eles também Satanás. O Senhor então disse a Satanás: De onde vens? Venho de dar umas voltas pela terra, respondeu ele. O Senhor disse-lhe: Reparastes no meu servo Jó? Na terra não há outro igual. É um homem íntegro e correto, teme a Deus e faça-se do mal. Satanás respondeu ao Senhor: Mas será por nada que Jó teme a Deus? Porventura, não levastes um muro de proteção ao redor dele, de sua casa e de todos os seus bens? Tu abençoaste tudo o que ele fez, e seus rebanhos cobrem toda a região. Mas estende a mão e toca em todos os seus bens, e eu garanto que ele te lançará maldições no rosto. Então o Senhor disse a Satanás: Pois bem, de tudo o que ele possui podes dispor, mas não estendas a mão contra ele. Satanás saiu da presença do Senhor. Lógico que o Antigo Testamento precisa ser compreendido também dentro do contexto do Antigo Testamento. O próprio livro de Jó precisa ser compreendido também à luz, da realidade histórica, social da época. Mas nós podemos refletir também no contexto espiritual sobre essa realidade. E pessoas que elas são de Deus, buscam o Senhor, e elas continuam firmes a Deus quando tudo vai bem. Mas quando as coisas começam às vezes a desmoronar, elas começam ou se afastam da igreja ou buscam em outras coisas, vão em outras religiões, outras seitas, procurando uma resposta. Tem alguns que, até a gente usa aquele ditado, se não é pelo amor, é pela dor. Às vezes a doença é um meio de que da pessoa voltar para a igreja. Mas quantos que se revoltam com Deus? Quantas pessoas revoltadas com Deus nesse tempo de pandemia, neste tempo da Covid, e até mesmo eu, quando conversei com alguns, falei: olha, a Covid não foi inventada por Deus, ou pelo homem ou pelo próprio Satanás mesmo. Quantas pessoas foram atingidas? Quantas famílias? Padres também morreram, bispos,
Então não é uma realidade ser de Deus ou não ser de Deus, é uma realidade humana. Quantas pestes já existiram na história da humanidade? Muitas. Quantas doenças que existem hoje que antigamente não existiam, como a AIDS, por exemplo, o câncer, a depressão, que não era tão falada. Então são realidades dos tempos que nós vamos vivendo. Agora o bonito é saber que Jó, que tinha tudo, que vivia com Deus, depois que ele perdeu tudo, ele permaneceu fiel. Ele diz, no finalzinho da leitura de hoje: nu eu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou. Como foi do agrado do Senhor, assim foi feito. Bendito seja o nome do Senhor. Apesar de tudo isso, Jó não cometeu pecado, nem se revoltou contra Deus. Porque a nossa experiência com Deus, irmãos e irmãs, precisa ser uma experiência de fé, uma experiência de perseverança. Não precisamos pedir mais sinais a Deus. Se Deus fizer isso, então eu faço isso. O maior sinal de Jesus para nós foi a sua morte na cruz. É a cruz de Jesus, sua entrega por amor a cada um de nós. Foi o sinal maior de Jesus por nós, pela humanidade. Peçamos ao Senhor esta graça no dia de hoje. Como o Evangelho de hoje, eles se aproximaram do Senhor para saber qual deles seria o maior. E aí Jesus dá o exemplo da criança. E Jesus depois eles colocam, Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós proibimos este homem. Jesus disse: não o proibais, pois quem não está contra vós está a nosso favor. Que a palavra de Deus, nesse início de semana, trabalhe no nosso coração, para que possamos refletir sobre a nossa fidelidade a Deus. Deus permite que Jó seja provado em relação aos seus bens e aos seus afetos familiares. Sua reação não é de murmuração, mas de aceitação humilde da vontade do Senhor. Mesmo na precariedade, mesmo no sofrimento, Jó mantém a sua condição de servo de Deus, a sua condição de seguidor, a sua condição de filho que se coloca debaixo das ordens do Pai. Que Deus te abençoe, te guarde, te ilumine, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você que compartilha também com outras pessoas, para que possamos continuar evangelizando. Deus te abençoe, que a intercessão da Virgem do Carmo esteja sobre a sua vida, sobre a sua caminhada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.